Juro deixar roubar, voltou! Martelo quebrado, né? E Baby Som, lamento o som, meu amigo. Os cabos sabem trabalhar aqui não, mas deixa Baby Som aí. Meio de Juazeiro, não? Baby Som foi a primeira banda de forró a estourar aqui dentro de Juazeiro, rapaz. Naquele tempo começando, né, João Paulo? Você tinha lá o começo do Mastruz com Leite. Os primeiros shows lá na quadra do Ivan, lá no Eusébio. Eu não tô falando da quadra do Ivan daqui não, lá no Eusébio. Eu assisti os primeiros shows do Mastruz com Leite, forrozinho bom danado, rapaz. Só instrumental? Só instrumental, pra gente dançar agarradozinho, coladozinho, suando. Eita, e aqui a Covid pode não, mas antigamente era grande o forró aqui. Oh, e aqui a Baby Som estourando, né? Eu lembro que tinha alguns amigos que carregavam até caixa de som da Baby Som pra tocar, porque não tinha nem o pessoal que carregava, eram os amigos que ajudavam. E deu certo, né? Inclusive fala que o sanfoneiro aí, o caso é gente boa, é caso o nome dele? Gente boníssima, né? Gente boa demais. Então, pessoal, um abraço aí a Baby Som. Estamos escutando forrozinho de vocês aqui para começar o programa de hoje. E também um abraço ao nosso compositor lá da Cachorra da Molesta. O Fidelis, Luiz Fidelis. Gente boa, tem história. Tem sim, com certeza. Juazeirense, a banda Juazeirense, Luiz Fidelis Juazeirense. E vamos para frente. Vamos para frente. Começa as notícias de hoje, menino. Encerra o forró que agora é só hora da chipata. E rapaz, olha, quem puder doar uma marretazinha para mim, né? E um pedaço de pau bem grande aqui para o nosso colega Fábio. Rapaz, eu vou lhe dizer. Vai descer a pé aqui. É um chicote, né? Sua situação tá complicada, viu? Porque sua marreta tá envergando. Então vamos logo providenciar outra, porque o negócio tá ficando difícil aqui. Vamos para a notícia? Vamos. E hoje é um dia triste, né? Mas você quer começar por quê? Eu quero começar pela notícia mais importante de Juazeiro 2021 até agora, que é a morte do nosso saudoso Carlos Cruz agora. Para quem não lembra Carlos Cruz, ele era o prefeito que atendia todo mundo na prefeitura. Gregos e troianos. Alberto Carlos da Cruz foi vereador, um mandato, 5 mandatos de deputado estadual e 2 vezes prefeito de Juazeiro do Norte, que era chamado e ainda será, por seus correligionários, por seus amigos, de o eterno prefeito. Claro. E um prefeito que atendia todo mundo, viu? Que atendia, porque hoje é difícil o cabo encontrar prefeito em prefeitura, né? Eu posso até dizer, porque o Patativa do Assaré, pode falar? O Patativa do Assaré foi preso porque, àquela época, lá em Assaré, o prefeito também não andava muito na prefeitura, ele fez alguns versozinhos, né? Foi o que ensejou o seu encarceramento, que ele dizia, ainda que alguém me diga que viu um burro falando, uma formiga dançando no lombo de um elefante não me causará intriga, não mentiu tal sujeito. Muito mais barbaridade é haver numa cidade prefeitura sem prefeito. Eu posso ter errado. Passamos uns gestões sem o prefeito aparecendo na prefeitura, né? Posso ter errado em alguma coisa, que minha memória não é muito boa, mas o sentido da coisa foi essa, né? Até igual o Chapolin Colorado, é mais ou menos assim. E o Carlos Cruz, ele atendia e era aquela pessoa que dava bom dia a todo mundo. Servidor, humilde. Desde o porteiro, passando pelo pessoal que fazia a limpeza da prefeitura até o secretário, ou seja, para ele podia ser um funcionário em qualquer função, podia ser uma pessoa do primeiro escalão, ele tratava todo mundo do mesmo jeito. Deixa eu lhe falar uma coisa, você foi um opositor forte dele nas 2 vezes que ele foi prefeito? Nas 2 vezes a gente estava na oposição, inclusive... E batia pesado? Batíamos pesado, inclusive em 2000, quando ele ganhou da Íris, né, a gente estava lá na coligação, o PT... PSTU e... Você estava no PT, PSTU? Eu estava no PSTU, né? E a Íris... Não tinha pessoal na época, não? Não, o pessoal veio depois, né? Que o pessoal, na verdade... Mas se tivesse pessoal, você estava lá no meio? Não, eu estaria no PSTU. Na verdade... Você não ia pro pessoal de João não? Não, o pessoal, na verdade, já nasceu enquanto sombra do PT, né? Isso. Mas nossa senadora lá, como a da senadora lá? Fundou o pessoal? Esqueci o nome dela, de óculos lá. Se perdeu no tempo. Foi até candidata a presidente e tudo. É verdade. O Carlos Cruz, apesar de tudo isso, ele nunca levava as questões políticas para o lado pessoal. Nunca. Tanto é que depois eu sempre fui bem recebido, até recentemente fui muito bem recebido na Farmácia dos Pobres, tanto por Carlos Cruz como por Dona Manina. Inclusive, em fevereiro de 2019, Sovaco de Cobra... Fevereiro foi o mês que Carlos Cruz nasceu. Em dezembro de 2019,
Um mês depois de 10 anos, a gente fez a comemoração, o aniversário de 10 anos do Sovaco de Cobra, uma comemoração festiva, e o Carlos Cruz e Dona Manina estiveram lá participando. Inclusive, como ele fez aniversário no dia 3, e nós fizemos a comemoração do aniversário do Sovaco de Cobra no dia 13, lá eu pedi para a gente fazer uma homenagem ao Carlos Cruz. Então, uma pessoa que sempre me tratou muito bem, apesar da gente sempre ter sido oposição aos governos municipais dele. Então, muito desses novos prefeitos aí tem que começar a aprender. Aqui eu não faço nenhuma crítica ou alguma situação à pessoa. Seja ataques a políticos aqui, seja ataques a jornalistas, como a gente fez no último vídeo, que está repercutindo muito, né? A gente faz as atitudes. Agora, se você quiser levar para o bojo pessoal, o problema é seu. Aqui eu não tenho receio, acho que a equipe aqui não tem receio de nada. O único que tinha receio aqui de alguma coisa aqui, já foi embora faz tempo. Aqui a gente só tem cabo macho. É verdade. E, assim, pode até não parecer, mas é um macho. E é bom a gente lembrar, João Paulo, que tem esse lado, como você brincou agora, tem um lado do Carlos Cruz que a gente não pode esquecer nunca. Carlos Cruz, ele era um galhofeiro. Ele era um brincalhão, ele era divertido, ele tinha um bom humor. Isso é um aspecto da vida de Carlos Cruz que a gente tem que sempre levantar. Porque além de ser um grande político, ele era um grande amigo. Às vezes a pessoa chegava com dificuldade, chegava com problema, ia conversar com o Carlos Cruz, ele descontraía, contava uma piada. E ele era muito festivo. Tem um áudio que o nosso amigo Alcimar Monteiro mandou para Augusto Barros, que ele fala isso, fazendo uma alusão ao Joá Forró, quer dizer, Carlos Cruz sempre dizia que grande Joá Forró, viu? Uhum. Uma perca para Juazeiro gigantesca. Se tem um crime que fizeram da cultura de Juazeiro do Norte, foi acabar com o Joá Forró. E principalmente, o Joá Forró de Carlos Cruz era o Joá Forró das pequenas bandas de forró de Juazeiro do Norte. Você lembra disso? E dos grandes nomes do forró em nível nacional. Aí o que é que acontece? Virou um show business para uma roubalheira desenfreada, que todo Juazeiro conhece, que quando foi na casa do investigado, o cara estava comendo sanduíche bem tranquilo, do qual todos foram condenados. Então a gente tem que começar a ver essa situação de quem realmente cuida da cultura de Juazeiro e de quem cuida da cultura política. De quem cuida da cultura política. Que depois você vai vendo o voto e acha ruim depois, né? É isso. Porque as mesmas pessoas que aprontaram no Joá Forró tiraram enorme votação agora. E na questão de Joá Forró, nessa fala do Alcimar, o Alcimar foi o criador de Joá Forró com todo o apoio do prefeito Carlos Cruz. Um grande homem, um grande artista, cultura, íntegro, até onde eu conheço. Você conhece alguma coisa que desabone o Alcimar? Que desabone nada, eu só conheço a conduta ilibada do Alcimar Monteiro. Homem direito, reto e defende o certo. Onde eu vejo o vídeo dele é falando de política pelo certo. Só vejo isso. E ele fala o seguinte, ele diz, olha, o Carlos Cruz dizia pra gente, o povo de Juazeiro gosta muito de rezar, mas também gosta muito de dançar. E o Carlos Cruz era festivo, tanto é que ele criou o 13 Atlético Juazeirense. Ele foi um dos fundadores, uma das pessoas que estiveram à frente do processo de criação do 13 Atlético Juazeirense. E o 13 cheio de história, derrubaram o 13 para não fazer nada. É verdade. Tá lá o buraco, ninguém sabe se é da prefeitura, dos associados, de quem é, mas quebraram. Inclusive, nesse período aí, que foi um período que fecharam o ginásio municipal, derrubaram o muro do 13, desmantelaram o 13, aquele equipamento de saúde, Mário Malzone, ali no Pirajá, também foi fechado, que ali atendia... Agora derrubou, quebrou tudo. Pois é. E ali, depois que foi fechado, ali virou um centro de drogas, prostituição e tudo. E eu entrevistei o Carlos Cruz na época, ele muito triste, que ele disse, meu filho, eu nunca fechei nada, eu sempre construí escolas, eu sempre construí postos de saúde, mas hoje no Juazeiro o que a gente está vendo é o quê? É terceirização e fechamento de escolas e de postos de saúde. É um prefeito que era diferenciado demais. Até os opositores ele respeitava. Eu vou explicar por quê. Na gestão, isso aí é testemunha, sou testemunha disso. Não, eu sou um dos exemplos, né? Que ele sempre me recebeu muito bem, com carinho. Na gestão de Mauro Sampaio, minha mãe, muito amiga da Jaqueline Sampaio, até hoje, ela estava com Mauro Sampaio. Inclusive eu lembro que quando Mauro Sampaio perdeu a última, estava minha mãe e Jaqueline, não sei se tinha mais outra pessoa, dentro da prefeitura, quando eu subi.
Só tava eles de noite. Na noite da eleição. Isso é fato porque eu fui falar com minha mãe alguma coisa e estavam lá. Verdade é essa, de noite. E lembro que pessoas da prefeitura ligadas a Carlos Cruz queriam o carro que minha mãe ocupava. Mas enchiam o saco do prefeito. E o prefeito, quanto aguentou, deixou minha mãe lá. Por ser competente, etc. Não estou bajando que é minha mãe, estou falando que é verdade. E o Carlos Cruz não aceitava perseguição política. Não conheço uma pessoa para reclamar em Juazeiro que o Carlos Cruz perseguiu ele politicamente. Eu não conheço. Se você conhecer, tá aberto, pode falar. Não perseguia. Isso aí... E esse carinho que as pessoas têm, Carlos Cruz, a gente pôde ver hoje pela manhã. Que hoje houve a concentração ali na Farmácia dos Pobres, de frente à Praça Pacífico. E em seguida o cortejo que seguiu até o Anjo da Guarda, onde houve uma missa, né? O corpo foi velado. E estivemos presentes lá, conversando com as pessoas que participaram ativamente dos grandes momentos, tanto da vida política como da vida pessoal de Carlos Cruz. E a gente vai deixar para vocês aí algum depoimento dessas pessoas que conheciam o Carlos Cruz não por ouvir falar, mas de conviver cotidianamente, de estarem perto todos os dias dessa figura histórica para o nosso município, que foi o Carlos Alberto da Cruz, que faleceu ontem à noite, né, ao final da noite, com 88 anos de idade. Quer dizer, 88 anos bem vividos. Claro. E só repassando para a gente encerrar aqui, vocês verem o vídeo aí, o VT completo, do nosso amigo Fábio entrevistando o pessoal. Fábio, o Carlos Cruz é uma das últimas pessoas dentro desse legado do Mauro Sampaio, do Carlos Cruz e companhia, é um dos últimos remanescentes. Nós temos remanescentes ainda desse legado iniciado pelo Mauro Sampaio, Carlos Cruz, o Raimundão, né, que faz um trabalho também de saúde. O Salviano, que está um pouco fora da cena política, né? Salviano, que está cuidando mais da questão privada do que a política. Eu acho que de todos, olha, entenda o que eu estou falando, de todos, Mauro Sampaio, Carlos Cruz, Raimundão, todos tiveram um cunho social. Ao Salviano vai faltar muito disso, ele fala como juazeirense. Vai faltar muito a Salviano, se vier o óbito dele daqui a 10, 15 anos, tempo que seja, que dure o máximo possível, grande empreendedor, algum carinho da população de Juazeiro. Eu não sinto a população de Juazeiro tendo esse carinho por Salviano. Não sei se é pelo jeito dele, por alguma coisa, mas eu não sinto. Exemplo, você vai... Tem uns mauristas, que era do Dr. Mauro Sampaio, que são fãs do Mauro Sampaio, né? Eu me coloco nesse meio. O Mauro Sampaio, para mim, é o top dos prefeitos daqui, que já aconteceu. Você tem o Carlos Cruz, que tem um legado com muita gente que segue ele, pode ver rede social, que for de falar e etc. Muita gente gosta de Carlos Cruz. Muita gente gosta de Raimundão. Estou mentindo? Tem suas quantidades. E o Salviano, eu vejo ele muito desvaidecido desse aspecto valoroso político. O que eu estou falando é que eu lamento essa ausência do Salviano dentro desse cunho político. Ficou muito apagado. Só aqui uma lembrança, pouco antes do Mauro Sampaio falecer, encontrei com ele no Cariri Shopping, ainda não era o Cariri Gat Shopping, antes da reforma. E ele vinha ali sem aquele assédio, né? Vinha ele e a esposa acompanhado. E eu falei para ele, eu disse, olha, Mauro Sampaio, se existe hoje esse Cariri Shopping aqui, foi devido a todas as ações que o senhor tomou em sua última administração. Inclusive com as faculdades que ele trouxe. Não, esse polo acadêmico que hoje nós temos no Juazeiro foi por iniciativa do incentivo do então prefeito Mauro Sampaio. E ressalvo mais, iniciativa do Mauro Sampaio, com a idealização da Faculdade de Medicina, vinda do filho dele, Maurício Sampaio, que estudava em Barbacena, viu que a cidade, Barbacena, se não me engano, a cidadezinha que ele falava. O apoio a Leão Sampaio, que começou pequenininha e hoje é uma universidade, né, a Unileão. Gigante. Então, o Mauro Sampaio, ele contribuiu muito para o desenvolvimento aqui do nosso município. E tinha moral em Brasília para conseguir crédito para essas faculdades. Que se não tivesse crédito também, essas faculdades, a grande maioria é de crédito do governo federal. Vai pensar que a Leão Sampaio começou sem crédito do governo federal, não, que foi crédito do governo federal. Inclusive, ela estourou com os fiéis. Foi isso? Estou errado? Verdade. Então, para conseguir todo esse crédito e essa situação, até para abertura de cursos federais, precisou da mão de Mauro Sampaio. Eu lembro muito bem de algumas situações que o Mauro Sampaio
largou a campanha dele para brigar pela Faculdade de Medicina. Largou a campanha. Tinha muito trânsito no Congresso Nacional porque o seu pai, o Leão Sampaio... 6 vezes deputado federal? Um grande político reconhecido nacionalmente, né? Foi ele quem abriu as portas para Mauro Sampaio, e Mauro Sampaio abriu as portas para outros políticos, como no caso também o Salviano. Se você pegar as grandes obras de Salviano, ali tem a mão de Mauro Sampaio, né? Porque o prefeito ele vai realizar obras, mas é preciso que tenha alguém que consiga as verbas. Então o Carlos Cruz, ele foi uma das pessoas lançadas, o próprio Carlos Cruz me contou, né? Foi uma das pessoas lançadas pelo Mauro Sampaio, e é uma grande perda para o município, para a história política juazeirense, que, como você falou, era um prefeito que a gente encontrava na prefeitura. Só para encerrar aqui, para a gente não ficar muito longo os comentários, eu vou dar para vocês só uma deixa para que vocês entendam a grandiosidade desse povo. Hoje, quando você vai apoiar um presidente da República, para uma campanha que começa em 2022, os prefeitos param e dizem assim: eu quero uma secretaria, eu quero um Denox, eu quero um DENIT, eu quero alguma coisa. Não é assim? É o toma lá na cá, né? Quando foi na campanha do Collor, isso é fato. Fato. Não tenho nem dúvida. Isso que eu vou lhe falar aqui, pouco juazeirense sabe, mas é fato. Para fazer a Avenida Leão Sampaio, que vai do Arco do Salesiano até a parte do shopping, subindo, e parte da Carlos Cruz, posso estar errado na questão da Carlos Cruz, não, da Castelo Branco, tinha uma situação do Collor de Mello, junto do Mauro Sampaio, que eles conversaram o seguinte: Collor, eu te dou a maioria perante o Lula e você me repassa essa verba para poder construir essa estrada, porque tinham construído lá e tinha dado um erro de drenagem, etc. E o Lula perdeu em 90, aqui em Juazeiro, com o Collor tirando maioria, por conta desse acordo. E o acordo não era por dinheiro, o acordo era por um saneamento e um asfalto em Juazeiro do Norte, que até hoje, você que é juazeirense, anda dali nesse asfalto todinho bom por conta do Mauro Sampaio, que não pediu um centavo a Collor. Pediu apenas que fizessem essa situação da gente ter uma drenagem na avenida e fazer o resto da avenida. Vocês já viram isso com alguém fazer isso? Hoje o cara pede até para ser vereador. Me dê tanto, me dê tanto. Rapaz, se fosse um prefeito do PT, ia pedir um cabide de emprego, ia pedir um estatal. Fui candidato a vereador. O Fábio também foi. Não. Nem eu, você desistiu, né? Nem o Fábio. A gente tem duas coisas aqui na cabeça. Fábio também não foi na casa de ninguém, nem ia na casa de ninguém pedir voto, eu também não fui. E vou dizer mais outra. Nós fomos para a campanha liso. Liso. Quem estava aqui via que eu ficava juntando dinheiro de um e de outro, mais tempo para pagar umas contas reabestas do que fazer propriamente campanha. Porque a gente tinha um canal ativo. Eu tinha que pagar editor, tinha que pagar uma coisa, tinha que correr atrás. E a gente se dedicou muito mais ao canal e abrir os olhos do povo de Juazeiro com denúncia do que campanha. Vocês têm que começar a olhar as pessoas que realmente trabalham em prol de algo, como fez o Carlos Cruz e o Mauro Sampaio. E não através de si, né? Pois vamos ver aí, já que você falou muito bem, com muita propriedade, do Carlos Cruz, que é chamado de o eterno prefeito. Vamos ver o que as pessoas que conviveram de perto com ele falam, né, nesse momento tão triste, de grande comoção para a história do nosso município. Estamos aqui com a presença do ex-prefeito José Arnon Bezerra Menezes, teve deputado federal, que nesse momento também vem prestar sua homenagem ao falecimento de Carlos Alberto da Cruz, considerados por seus correligionários amigos da eterno prefeito Juazeiro. Bom dia. José Arnon, nesse momento, qual o registro que a gente faria sobre o falecimento de Carlos Alberto da Cruz? Cumprimento a todos e quero informar que o mundo inteiro se apieda das pessoas. É uma questão muito natural. A perda de uma vida sempre é muito sentido por todos. E os números que a gente vê por aí são assustadores. Isso nos remete a que Carlos Cruz, ao ter sua vida fundada, ele deixa um ensinamento que a gente tem que continuar fazendo pelos mesmos cuidados. O cuidado que ele teve como administrador de Juazeiro, o cuidado que ele teve como deputado, o cuidado que ele teve como público, como pai de família, como amigo, a sua maneira bem humorada de muitas vezes enfrentar os problemas, mas sempre com honradez, com respeito. Colecionou grandes amigos,
conquistou a cidade de Cruzeiro, Cariri, e, portanto, ele fez história. A pessoa se torna importante pelas transformações que ela faz na sociedade. E Carlos Cruz se movimentou, transformou e, consequentemente, deixou exemplo. Então, para mim, eu me encontrando uma situação em vida de empresário, de pai de família, de político e homem que se preocupa com a sociedade. Ele ficou enclausurado, ele ficou dentro de casa, usou das maneiras, mas a segurança não tem a menor noção de como ela pode chegar. E, portanto, Carlos Cruz se vai. Mas como a gente sabe, o poeta disse que a ausência é a presença de quem está ausente. A saudade é a presença de quem está ausente. E, portanto, ele terá sempre uma lembrança do São José Lourenço. Por gratidão e, sobretudo, como ele Estamos aqui com o Dr. Augusto Barros, multimídia, consultor, jornalista, ele que sempre esteve presente junto ao Carlos Cruz. Eu gostaria, Augusto, que você definisse esse momento para a história do município de Juazeiro do Norte, particularmente para você, já que Carlos Cruz, além de ter sido um grande político, foi também um grande amigo. Carlos Cruz significa uma verdadeira lição de vida. E nas entrevistas que nós tivemos lá na farmácia de ele disse que uma frase não detalhadamente como falar agora, mas de sentimento do coração, que tinha orgulho de ser prefeito, de estar sentado na cadeira, de ser comparecido no país durante 5 anos. Mas eu poderia elencar aqui, escrever para vocês, inúmeras ações positivas do Carlos Cruz como administrador, e como amigo, e também como empresário. Vou registrar uma questão como empresário e como prefeito é difícil. Certa vez eu fui a uma empresa de construção, tratar de um assunto do Carlos Cruz, e esse senhor, antes de ser prefeito, era meu cliente. Nunca deixou de cumprir as suas obrigações antes do dia. E aqui ele tem crédito. Tem crédito como empresário, e tem crédito como prefeito, e tem crédito como... Então, as pessoas que administram o município sabem da dificuldade de honrar essas situações devido às dificuldades. Mas só simplificar uma palavra. Carlos Cruz significa amor. Ninguém amou Juazeiro e o povo igual Carlos Cruz. Ele amava o povo, esta cidade, amava as Marias, amava as renovações. E o Alcimar, numa mensagem que mandou ainda hoje pela manhã, disse assim, que ele chamou ele e disse: Alcimar, o povo do Brasil gosta de rezar e também gosta de dançar. Vamos fazer o jogo. Ele gostava do povo e dedicou. E recentemente, estava muito triste, conversando com ele, porque ele disse assim: o meu povo está sofrendo, o meu povo está passando e ninguém está sofrendo. Este é o Carlos Cruz, que é onde se vai e diz assim: ele me ajudou. Não é que ele deu dinheiro, ele me deu oportunidade, e o que eu tenho hoje devo ao Carlos Cruz. Uma particularidade da vida do Carlos Cruz, da personalidade desse grande político, desse grande amigo, é o bom humor. É que até agora não foi abordado. Eu gostaria que você falasse desse lado extrovertido, desse lado galhofeiro do Carlos Alberto da Cruz. Eu fui na prefeitura a pedido do ministro José Alves, festa do Menino Jesus, falando aquelas obrigações naturais, limpeza da praça, e encontrei o Carlos Cruz na segunda-feira. Ele me atendeu numa mesinha fora do gabinete. E nós conversávamos, já sei, é para a festa lá no Juazeiro de Goiás. Está aqui uma comissão, eles vamos providenciar o que ele costuma, sem problema. Mas eu quero dizer a você o seguinte: eu estou com sede desde a manhã de hoje. Eu não tenho um assessor para trazer água para mim, me traga um copo com água.
Mas na verdade não era isso. Ele nos atendeu fora do gabinete, uma mesa bem simples, sem burocracia, sem distanciamento, como ele ficava na farmácia. Você conversava com o Carlos Cruz na farmácia. Nem tinha assessor, nem secretário, era direto. É muito difícil um governante ficar de portas abertas depois de 2 administrações, 5 vezes deputado, uma vez portas abertas. De bom humor, você estava com uma dificuldade, falava com o Carlos Cruz, ele lhe dava uma solução e nunca deixou ninguém sair de lá sem sair. E tinha esse dom de enfrentar a vida com o poder. Esse é o Carlos Cruz que o Juazeiro do Norte conhece. João Paulo, você viu aí os depoimentos? Muito emocionantes. Grande amigo Xuxa, um abraço para você. E provavelmente que ele esteja trabalhando. Vi Jojoba. Muita gente, o Augusto, o Raimundo Bananinha. Augusto é jornalista e é radialista, né? E é uma pessoa que fala muito bem do Carlos Cruz, mas muito bem mesmo. O Xuxo, provavelmente, que o Xuxo chama Carlos Cruz de meu segundo pai, que ele é filho do Zequinha, né? O Xuxo provavelmente deveria estar trabalhando, né? Já que ele trabalha aí com o Cariri da Sorte, ele visita as cidades, ele faz aquele merchandising, faz aquela publicidade, entrega os prêmios às pessoas e tudo. Provavelmente o Xuxo devia estar em atividade. Tinha uma pessoa também que gostava muito e eu sempre fiquei assim, pô, você está de um lado, você está de outro, mas é uma pessoa que tem um serviço também na prefeitura e sempre acompanhou o Carlos Cruz, né? Era o Adriano, que depois o Adriano ficou com o Mauro, com o Raimundão, né? Ficava dentro da prefeitura, a figura lá dentro, também foi candidato a vereador, se não me engano. Esteve lá, Adriano. Esteve lá, né? Esteve lá. E andava sempre ali com a Ana Paula, com o pessoal. A própria Ana Paula, uma pessoa do bem, uma pessoa que já teve história, tem bagagem, já deveria, eu acredito que se tivesse mais sorte, mais pontualidade em algumas situações políticas, teria deslanchado. Né? E você vê aí, João Paulo, que a gente entrevistou o ex-prefeito Zé Arnon e estavam presentes também o Raimundão e o filho dele, o deputado estadual. Eu quero deixar o convite aqui para o Raimundão, para o filho dele, o Davi, e especialmente para o Arnon. Eu queria muito entrevistar o Arnon. Não entrevistei o Raimundão e o Davi porque quando a gente chegou lá no Anjo da Guarda, né, até o momento em que a equipe estava, eles não apareceram. Mas eles estavam lá na saída do cortejo, eles passaram lá em frente à farmácia dos pobres, mas não deu para a gente fazer essa entrevista. Mas entrevistamos aquelas pessoas que mais conheciam Carlos Cruz, evidentemente, depois da família. Entrevistamos aqueles grandes amigos, parceiros de todas as horas, quer sejam políticas ou não. Então ficou aí o depoimento dessas pessoas. Fica uma pergunta para mim, contexto aqui é político ainda, para a gente encerrar, e eu vou fazer a pergunta a você. Semelhante à situação de Salviano, que saiu da política de forma direta, pode estar em forma indireta, e desse anseio do calor humano popular de Juazeiro, se andar na rua pouco cortejado, você acha que daqui para frente o ex-prefeito Arnon segue o mesmo destino do Salviano de ficar sem esse calor humano da população de Juazeiro? Ou você acha que o Arnon ainda vai continuar dentro da política de Juazeiro de uma forma mais calorosa? Olha, eu acredito que depende da dinâmica dos acontecimentos e do ritmo que a atual gestão vem imprimir à frente do poder público municipal juazeirense, certo? A gente tem que ver que, por exemplo, que o Santana, ele foi o prefeito com a maior votação, tanto proporcional como absoluta, aqui no município, e, no entanto, ele perdeu. Isso não era moderna, né? Sem contar do Padre Cícero. Vamos mais para cá, que o pessoal ainda tem lembrança. Então, o Santana ele perdeu com quase 10 mil votos de diferença para o Raimundão, certo? Então, eu não sei se o Zé Arnon vai para o ostracismo, porque quando um governo novo entra, existem essas expectativas, mas nós temos que ver, por exemplo, o prefeito Gletos, ele foi eleito com uma quantidade muito menor do que a de Santana e com um respaldo muito menor. Evidentemente que dentro daquela mesma história de se querer uma nova política para o Juazeiro, uma nova forma de administrar... A conversa é a mesma da de Santana. É muito parecida as características do processo eleitoral, as razões que levaram Gleito Bezerra à prefeitura. Se você fizer uma análise daquela eleição
de 2008 e da última eleição municipal. Muito parecido. Tem características muito... Raimundão não pôde ser candidato porque levou aquele balão do Salviano. E aqui o Gilmar Bender não pôde ser candidato pela situação toda. E bem lembrado o Santana. Você lembrou demais o Santana. Porque o Santana era uma unanimidade dentro de Juazeiro. Super. Tocável. E em pouco tempo de governo, os babão tomaram de conta e acabaram com a prefeitura. Com o governo dele, né? Na verdade. E aí foi caos em cima de caos. O que eu quero lhe dizer é o seguinte... Eu adorava o Sem Nome, viu? O que eu quero... Cá pra nós, eu ficava ali na FAP, você ficava na esquina ali, distribuindo papel lá, e eu chegava lá e pegava... Não sei se você lembra que eu ia lá buscar um, de vez em quando. É verdade. Passava lá, eu digo, rapaz, eu quero um bicho desse aqui pra ficar lendo. Bom, o Sem Nome era bom demais. Acho que o Juazeiro tem saudade do Sem Nome, não tem? Com certeza, né? Mas agora a gente vai bater em tudo aqui, Mas nós estamos aí, o sovaco de cobra também. O sovaco de cobra tá nativo, eu tô nativa. Você que acha que não tem sovaco de cobra é uma comida e aqui é parcelida. Não, que o Juazeiro tem de tudo, rapaz. Aqui você vê... Eu fui ver que sovaco de cobra é uma receita. Tem uma comida chamada sovaco de cobra. Sovaco de cobra é bar, sovaco de cobra é carvoaria, sovaco de cobra é restaurante, sovaco de cobra é banda de forró, sovaco de cobra é banda de pagode e sovaco de cobra é meu jornal. Tá vendo aí? Então é o seguinte, só para lhe responder, certo? Para concluir, se Zé Arnon vai para o ostracismo ou não, vai depender da dinâmica que esse governo atual imprimir na Prefeitura de Juazeiro do Norte, como das correlações de forças que vão serem articuladas, né, nesse processo, Câmara, Prefeitura, os interesses nacionais também vão ter um peso, o que é que vai acontecer na política nacional. Então é muito cedo para a gente definir as coisas, né? Eu acho que Zé Arnon, a política está nele, né? Eu posso até dizer aqui que Zé Arnon foi parido dentro de uma urna, né? Então a política está dentro de Zé Arnon, eu acredito que ele não vai se afastar da política juazeirense, da política local e talvez nem da política nacional, porque ele tem grandes ligações, né? Ele foi o representante mor do PTB no Congresso Nacional durante anos, líder de bancada e tudo. Então eu acredito que dentro dele a política não vai arrefecer. Agora, se ele vai para o ostracismo ou não, aí vai depender de uma série de fatores, inclusive o desempenho do atual prefeito frente à prefeitura de Juazeiro do Norte. Pelo que você vê do atual prefeito, ele está abrindo espaço para Arnon, porque assim, não é o que eu estou pensando. Eu vou à rua e algumas pessoas dizem, se soubéssemos que era assim, teriam votado no Arnon. Muita gente. Eu digo que dentro da minha casa tem gente que fala isso. Tem algumas pessoas falando isso. Eu mesmo já presenciei. Aí você acha normal em um mês, ou você acha que o Gleidson está tentando colocar o trem nos trilhos ainda, ou esses favores políticos ao Gilmar Bender, o Domingos Neto, né? Domingos Neto, se não me engano? Do PSD. PSB, a questão do próprio vice, a questão do rapaz do Podemos, o senador Girão e outras pessoas vão atrapalhar, porque eles vão ter diz que não tem um toma lá da cá com esse povo todo que toma lá da cá. Aí fica a situação. Ele vai conseguir, com esse toma lá da cá pesado desse povo, atender os anseios do Juazeiro, ou vai continuar sendo mais do que a gente está vendo? Vamos esperar, né, João Paulo? Vamos esperar para a gente não queimar a língua. É tudo inicial e ele também está se argumentando sobre a dívida, o rombo que foi deixado na prefeitura. No entanto, quando você, para tentar mostrar ao Ministério Público que está enxugando a máquina, você demite centenas de pessoas que foram nomeadas no governo passado, mas em contrapartida você nomeia novas centenas, como você até citou o caso, né, claro, de pessoas que não são secretários, que tem um DAS, que é uma designação do Serviço Público Municipal, tem um DAS lá em cima e que ganha R$10 mil, né, que você citou aqui alguns casos de pessoas que ganham R$10 mil. Então acho que aí já começa E salentando, viu? A esposa do nosso Cláudio Luiz, ela não ganha 10, ela ganha 3. Tanto que deu a resposta aqui. Certo. Porém... Não, estou falando daqueles casos que você apontou. Mas porém, ela tem um histórico. Meu editor, como é o histórico da mulher? Aí, ó. O editor está dizendo assim, ó. Olhe, nem a secretária de saúde, me perdoe, inclusive ela estava com a gente lá, né? No velório, tu conversou um pouquinho com ela, né? Você conversou? Fiz algumas perguntas. Ela não tem o currículo da Deise, esposa do Cláudio Luiz. Ela não tem o currículo que a esposa do Cláudio Luiz tem na questão de estudo. Ela tem pós-doutorado, doutorado, mestrado, tem o salada mista todinha. E eu digo mais, fiquei indignado
quando eu vi que ela só ganhava R$3.000. Quando você sabe, inclusive foi denúncia sua, informação sua e de pessoas ligadas a você, que mostrou que tem a mulher que faz as visitas em domicílio, né, diretora lá, que deve ganhar, às vezes, mais do que isso. Tem pessoas... Que não sabe fazer uma planilha. Agora diga que eu estou errado. Aí o prefeito disse que não, toma lá da cá. Meu amigo, é essas situações advindas do que chega pra gente que a martelada canta. Você falou durante o governo todo que ia colocar pessoas técnicas. Como é que o técnico está no banco e o pé duro está em campo? Então a prefeitura não vai ser um local tão bom como você dizia ser, não. Quer dizer, e aí não é uma questão de tempo. Deixou de trabalhar, começou agora. É uma questão de início de governo, que isso daí poderia não ter acontecido, já que o discurso era a qualificação profissional, era o conhecimento técnico. Então isso não deveria existir, porque a gente está vendo pessoas com qualificação técnica sendo exoneradas de suas secretarias, inclusive sem receber o salário de dezembro, né? E pessoas sem qualificação técnica ocupando cargos importantes. Então, quer dizer, é complicado. Aí o discurso começa a fraquejar. Mas vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos, porque estamos apenas em começo de gestão. Vamos para frente com a próxima. Roda o VT aí, conta aí, do nosso amigo Ferinha do Forró. Conta. O concursado tem direito de ser chamado. A partir do momento que tem o direito de ser chamado, o concursado vai ser chamado. Tão logo inicie uma nova gestão, isso já deverá ocorrer, porque no governo atual já existe inclusive determinação judicial nesse sentido que está sendo descumprida. Nós queremos em breve estar aí pessoalmente conversando com o pessoal da comissão do concurso, reafirmando esse compromisso. A única coisa que a gente preza é pela lisura das contas públicas, sempre. Uma coisa não anula a outra. Nós temos que garantir o direito de todas as pessoas que passaram no concurso. Eu juro, prefeito, só queríamos uma explicação. Quando é que sai a convocação? Diz aí, queremos saber. Chamamos aprovado, porque você foi nos iludir. Vou deixar você falar sobre as fake news aí. Amazônia, o que é que você acha dessa situação todinha? Rapaz, na verdade, o que a gente tem visto por parte da oposição, sistematicamente, é querendo a todo tempo criar factoides. Ou seja, inventar chifre em cabeça de cavalo. Bem, o que a gente vê desde o início do governo Bolsonaro é a oposição querendo criar factoides. Querendo criar coisas que não existem. Criar chifre em cabeça de cavalo, porque você sabe que a oposição... ela olha para um machixe e enxerga uma melancia. Então é o tempo todo pegando frases fora de contexto, tentando deturpar a realidade dos fatos, manipular as informações, e é isso que está acontecendo mais uma vez. Eles colocaram naquele tempo das queimadas da Amazônia que nunca se tinha visto uma proporção de incêndios tão grande como no primeiro ano do governo Bolsonaro. Quer dizer, bastou ir no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, olhar os governos de Lula e de Dilma. A gente viu pelo menos 2 vezes durante os governos de Dilma, os incêndios da Amazônia foram maiores do que no governo Bolsonaro, e a gente viu que o ano que mais teve incêndio na Amazônia foi quando Lula era presidente e que a ministra era Dona Marina da Silva, da Rede. A Rede vai para lá, vem para cá, se balança e não sabe de que lado tá. Uma hora no segundo turno vai para o PSDB, outra hora no segundo turno vai para o PT, por isso que é Rede. Balança, mas não cai, mas está para cair. Eu acredito que essas situações criadas com leite condensado, e inclusive esses leites condensados foram comprados a preços exorbitantes nos outros governos. E nesse foi comprado normal. Deixa eu falar mais um caso aqui, só antes de entrar no leite. Eu vou entrar no leite condensado, eu gosto também de leite condensado. Você gosta? Gosto. O caso da Marielle, viu? Marielle bateu, foi o Bolsonaro. Agora que surgiram todos os indícios que levam ao deputado estadual, você não vê mais esse povo falar nada. E o pior, é de uma desonestidade intelectual, é de um cretinismo gritante, que eles sequer fazem a meia-culpa.
mentem despudoradamente nas mídias sociais. Você quer ver a mídia como é diferente? Depois eles não voltam para dizer, nem... Eles deviam dizer ao menos isso. Nos equivocamos, mas nem isso eles dizem. Não, aqui se a gente errar, a gente se equivoca e a gente fala. Eu disse que a esposa do Cláudio Luiz ganhava 10 mil reais, eu nem tinha me tocado. Depois ele falou comigo e disse que é 3 mil reais, repassou até um texto, botamos o texto umas 3 vezes, fizemos a situação toda. A crítica que eu fiz à Polícia Federal sobre resultados iniciais que deveriam ser investigados, anteprevendo as ações, ou durante as ações de corrupção dentro das prefeituras aqui da região, eu fiz isso aí. E ainda falei a minha culpa na questão do salário, que é de 3 mil reais. E ainda fiz a minha culpa de dizer que ela não merece hoje ganhar 3 mil reais pelo histórico. Inclusive no vídeo de hoje eu já falei. Ganhar mais, né? Aí o PT faz isso? Não. Aí essa questão, da forma que eles colocam, foi o Bolsonaro que comprou para usar em casa tantos milhões de leite condensado. É de uma desonestidade. Gente, vamos dar a notícia correta. A União, o conjunto das estatais e dos ministérios do governo federal, União, que eu vou dizer para vocês, tem quase 1.300.000. Nós não estamos falando de um município de porte médio como Juazeiro do Norte, que já tem uma folha de funcionário grandes, porém muito pequena se a gente comparar a uma folha de um país, porque historicamente o MDB, o PSDB e o PT incharam as estatais, incharam os ministérios com cabide de emprego, e hoje nós temos um estado gigantesco, né? O Bolsonaro, ele demitiu, enxugou, colocou muita gente que estava lá só para ganhar o seu dinheirozinho, que não fazia um trabalho em prol da nação. O Bolsonaro mandou muita gente embora, mas mesmo assim a máquina ainda está muito agigantada. Então, essas compras, vamos colocar da maneira correta, foram compras não do Bolsonaro, mas compras da União, que tem quase 1.300.000 servidores públicos federais. É preciso deixar isso claro. E só dizer que um dos ministérios que mais gastaram em relação à compra de alimentos, que não foi só achocolatado, não foi só leite condensado, nós estamos falando de alimentos. Agora eles pegam o que interessa, né? Um dos ministérios que mais gastou, o ministério que mais gastou foi o Ministério da Defesa, que é responsável pela manutenção das Forças Armadas. Então nós temos aí mais de uma centena de milhares, né, de homens nas Forças Armadas, e você sabe como é o trabalho no Exército, são pessoas que trabalham em serviço integral. Certo? Então se você... Mais de 15, 20 dias trabalhando direto. Se você dividir todos esses gastos da alimentação pelos dias e pelas pessoas que usufruírem disso daí, você vai ver que é uma coisa completamente compatível com a realidade. Menos de 7 reais, menos de 8, 7 reais e poucos. Pois então. Agora se fizesse esse levantamento que não foi feito... 7 reais por dia! Se fizesse esse levantamento nos governos anteriores, eu acredito que apareceria muito gasto com pitu e caranguejo, viu? Não dá nem para comprar marmita que a gente comeu hoje, que foi 10 reais. Pois é, então essa manipulação de informação, esse desvirtuamento dos dados, isso só tem um intuito, colocar a todo momento uma possibilidade de se chegar ao impeachment. Mas a cada vez que um factoide desse é colocado e que ele é desmascarado, o que é que acontece? O tiro sai pela culatra. Porque em vez da imagem do presidente ficar desgastada, ela passa a ganhar pontos com isso, porque o nosso cineasta, o Arnaldo Jabor, ele escreveu um texto que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: o Bolsonaro é um elefante numa loja de cristal. Ou seja, o Bolsonaro é numa lisa. Né? Ele é um elefante numa loja de cristal. Porém, isso quem falou foi o Arnaldo Jabor. Quando eu começo a ver as pessoas que estão contra o governo Bolsonaro, eu começo a acreditar e a gostar do Bolsonaro. Então quem está contra o Bolsonaro? É só a gente ver quem está contra o Bolsonaro. Certo? Então... Olha, o pessoal que eu vejo contra o Bolsonaro é um pessoal que é a favor do aborto, faz passeata gay, passeata das vadias onde bota crucifixo em anos, que coloca Jesus como travesti e por aí vai. Se você estiver a favor desse pessoal, liberação de droga e companhia, como Fernando Cardoso, aí você está do lado certo. Para você. Mas se você for da família, se for uma situação pró-Brasil, patriota, que quer o bem, que é honesto,
aí você está do lado errado. O lado certo é do lado do presidente. O pessoal que eu vejo que combate o Bolsonaro é o pessoal acostumado com a política do toma lá na cá. É aquele pessoal que fala de socialismo, mas vai passear em Miami, em Nova York, na Colônia, na Alemanha, os iPhone, em Paris. Os iPhone caro. É um pessoal que come complicado. É um pessoal que come anchova, salmão, bebe vinho do Porto e leva os sem terra para ficarem acambados comendo pão com mortadela. Esse é o pessoal que fala de Bolsonaro. Você tem ideia como funciona essa situação na política. E vou mais além dessa situação toda. Nessa conjuntura que a gente vê, estão querendo provocar o impeachment do Bolsonaro através de factórios, de mentira, de etc. A gente tem que começar a trabalhar um pouco com a verdade. Por isso que eu bati na imprensa ontem e bato de novo hoje. O presidente, eu acho que ele foi muito educado em falar da imprensa o que ele deveria fazer com leite condensado para a imprensa. Acho que ele foi muito educado. Eu acho que ele foi muito educado. Tem um representante da oposição aqui, rapaz, só enchendo o saco. Inclusive... Foi mandado por Dilma. Olha, essas moscas insidiosas que hoje se lambuzam no leite condensado, né, logo mais uma vez, de novo, novamente, irão se calar, né, que a verdade já está chegando aí para todo mundo ver, irão se calar e elas se retraem, ficam em si mesmadas para traçarem novos ardis. Elas ficam planejando diuturnamente qual a próxima mentira que eles vão elaborar para passar para a população, o intuito de derrubar o governo e criar uma crise nacional. Chegou o pastor Evandro aqui, vou dizer para vocês aqui uma situação. Criaram outro factóide, tentaram criar, dizendo que os evangélicos tinham abandonado Bolsonaro e estavam lá fazendo impeachment. Aí quando você vai notar, está assim, Liga das Igrejas Batistas de o quê? Que eu conheci Liga das Igrejas Batistas? Que já achei que vocês estão inventando. Vai no pastor da tua igreja batista e pergunta se ele é contra Bolsonaro. Pergunta aí. Porque se esse pastor for contra Bolsonaro, eu vou aí mostrar que esse cabra não é nem para ser pastor. Pastor que for contra o Bolsonaro, eu vou aí mostrar que ele está mais endemoniado do que qualquer coisa. Me perdoe, pastor, mas é o meu pensamento. O cabra que diz que é evangélico, que é cristão, que é pastor e é contra o presidente Bolsonaro, é imoral. É imoral. Bem simples. É cabra sem vergonha, bom de penha. Me perdoe aí os crentes, os evangélicos, os pastores de Deus. Que pastor do capeta eu não conheço, não. Existem pastores e pastores, né? Tem pastor do capeta? Existe pastores e pastores. Também tem pastores. Ou é você, pastor do capeta? Vem pra cá, acha e bata canta. Eu vou logo dizer uma coisa. Pastor que não presta conta dentro da igreja, pra mim já tá errado. Olha, não há de conta do dinheiro de Deus, não há de conta com as coisas transparentes, né? Nem todos que dizem Senhor. Pois é. Olha, tem pastores e pastores. Também existe o pastor. Isso aqui é de Deus. E também existe o pastor que pasta. Aquele...